Estimados internautas, saudações, sejam bem-vindos à 12ª edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Este é um espaço em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Atraímos líderes que se destacam nas várias áreas a nível cultural, social, econômico, para que possam aqui na primeira pessoa partilharem as suas experiências de liderança. A metodologia que nós seguimos é inspirada no modelo de gestão por competências CHA, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Temos como líder convidada hoje a Yolanda Fumane. Ela que é Master Coach, é mentora, é empreendedora, formadora e líder. Yolanda Fumane, bem-vinda ao podcast Chá de Coaching e Liderança. Em jeito de arranque, naturalmente vai se apresentar e depois de fazê-lo, poderia nos explicar o sentido figurado do vosso logotipo, que é um símbolo que espelha naturalmente a vossa identidade estratégica. Certo. Muito obrigada, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. É de louvar quem convida mulheres em áreas de liderança para conversar um pouco sobre liderança. Já mostra alguma mudança na mentalidade e na forma de querermos empoderar as mulheres. Falar sobre o logotipo. O logotipo tem as minhas iniciais, não é? de Yolanda Fumane, que é o YUF, mas no meio tem uma fênix. Eu acredito que pela história grega todo mundo percebe de onde é que surgiu este nome de fênix. Fênix é uma ave que renasce das suas próprias cinzas. O que quer dizer? Diz a lenda que é uma ave que não morre. Ela tem altos e baixos, que é em momentos difíceis ela arde, transforma-se em cinzas, mas tempos depois ela reconstrói-se das suas próprias cinzas e volta a ganhar asas e voar para seguir o seu percurso. O que é que se subentende aí? Subentende-se que usar esta imagem de uma fênix é perceber que nós temos que nos reinventar a cada percalço que nós encaramos na nossa vida. E é preciso nós aprendermos a levantar. E esse foi sempre o meu lema de vida. A cada queda, um aprendizado para poder levantar e seguir novamente com o foco e o rumo definido. Achei interessante colocar isso numa marca, certo? Para ser conhecido, ou seja, para as pessoas perceberem o que é que exatamente esta Yolanda Coach está para aqui a fazer, não é? Esta Yolanda Fumane se propõe a fazer. É, pura e simplesmente, fazer-se identificar por esta componente, de se reinventar a cada circunstância e dificuldade, e poder passar isto para as demais mulheres que tiverem o mesmo foco, e as que não tiverem, vamos incutir este foco. Muito bem. Yolanda, e qual é a vossa visão e de que forma é que a vossa visão responde ao propósito de vida? Bem, eu primeiro, para falar do propósito de vida, pude constatar, não só aqui, como em maior parte dos lugares do mundo, é que as pessoas não têm consciência do seu propósito de vida. Este termo propósito de vida é fácil ser conversado por um coach, porque sabe claramente o que é isto de propósito de vida, mas eu faço esta pergunta a muita gente sobre qual é o seu propósito de vida, e muitas vezes as pessoas não sabem. Não sabem porque nunca pararam para refletir a respeito. E no caso específico desta marca Yolanda Fumane, o propósito de vida que se quer colocar tem muito a ver com o logotipo, que é
empoderamento da mulher, fazê-la entender que ela é capaz de se reinventar a cada queda ou dificuldade que ela possa encontrar. No entanto, existem mulheres que só não o fazem por falta de conhecimento de como fazer. Então, o propósito à volta da marca virou mesmo este: é poder trazer este propósito, o seu próprio propósito, para contribuir e impactar positivamente na vida de outras mulheres. Ok. Um dos aspectos que, observando o teu vasto currículo, que eu observei, voltando para o trabalho direcionado às mulheres, que encaixa-se na vertente de mentoria, é a questão da mentalidade empreendedora. O que quer a Yolanda dizer por mentalidade empreendedora e como é que vê a mentalidade empreendedora das mulheres com quem lida? Eu vou falar das mulheres com quem ainda não lido e depois vou falar das mulheres com quem lido. Muitas são as mulheres que são as que eu ainda não lido com elas, que têm força de vontade ou têm necessidade de empreender, mas desconhecem o mundo do empreendedorismo, não é? Então eu preciso, por palavras assim mais diretas, eu preciso viver, eu preciso comer, então vou vender alguma coisa, vou criar um negócio qualquer, pronto. Mas não desenvolve uma mentalidade para perceber que à volta disso existem qualidades e competências que eu tenho que desenvolver para poder levar avante aquele projeto. Falando das mulheres com quem eu lido, o primeiro exercício é consciencializá-las desta tal mentalidade empreendedora, que é poder primeiro acreditar no seu projeto, sonho, mas alinhando ao seu propósito de vida. Voltamos outra vez à questão do propósito. Emoções, não é? A questão das emoções, termos um pouco de inteligência emocional. Eu não vou empreender porque a minha amiga está a empreender. Eu não vou empreender porque eu vi o negócio da Beltrana ou Silcrana, parece estar a andar bem, então eu também quero fazer. Não é por aí. Eu tenho que poder parar, pensar muito bem qual é este negócio, porquê este negócio, para onde quero ir com este negócio e começar a trabalhar à volta. O que é isto de trabalhar à volta? Dentro ainda da mentalidade. É eu perceber que eu tenho uma ação. Eu tenho que agir. Porque muitas vezes as ideias ficam nos papéis, ficam na mente, ficam nas conversas, mas não são implementadas. Então, tenho que perceber, dentro daquilo que é a minha mentalidade empreendedora, que vou desenhar, vou idealizar, mas tem que chegar o momento de agir. E o primeiro responsável, ou a primeira responsável desse processo, sou eu mesmo. Então, eu tenho que começar a materializar este conceito. A outra forma também de falarmos à volta desta mentalidade empreendedora é nós percebermos que o mercado é vasto. Não vou fazer o que os outros estão a fazer, ou como os outros estão a fazer, ou existe um padrão específico de como fazer. Não, existem determinadas técnicas, mas depois eu tenho que ser capaz de pensar assim: eu quero dar o meu detalhe a este negócio, que é o tal diferencial em relação a todos os outros. Eu costumo dar um exemplo que é, nós vamos ao Mercado Central. No Mercado Central nós temos bancas seguidas e muitas delas a venderem a mesma coisa. Mas cada uma delas tem os seus clientes. Como é que isto acontece? Cada uma daquelas senhoras inova a forma como chama o cliente, como atende, a famosa bacela, não é? Que é o extra, o agrado extra que se dá ao cliente quando compra. Nem todas aquelas mulheres que estão ali usam da mesma estratégia. Cada uma delas tem um quê inovador
Exatamente. que está alinhado com o seu próprio propósito à volta daquilo. Para além de ter uma fonte de renda para a sua família, mas ela coloca lá a sua forma de pensar com relação àquele negócio. Então, isto é o tal fator mentalidade. É a forma como a gente pensa sobre o mundo do nosso negócio. Porque existe um mundo de negócios no geral, mas nem todos os negócios são iguais e se implementam da mesma forma. Então, vamos manter o foco na forma de pensar do nosso negócio, como inovar no nosso negócio, quem é que tem que o fazer acontecer, quem é que tem que o utilizar, quem é que tem que trazer as ideias, como é que eu vou inovar, como é que eu vou agradar o cliente, quem é o meu cliente. Tudo isto tem que ser com as características colocadas por mim própria, dona, e não copiando as outras pessoas, não é? Que vai muito à volta da tal questão da inteligência emocional, não misturar as nossas emoções com os nossos objetivos e foco no negócio que queremos implementar. Qual é a importância da inteligência emocional e social para o desenvolvimento pessoal do empreendedor, do líder? Eu vou dizer que a inteligência emocional é de importância extrema para qualquer empreendedor, para qualquer indivíduo, independentemente de ser empreendedor ou não. Porque nós temos que poder ter um certo controle das nossas emoções, dos nossos pensamentos, relacionado com as nossas ações. Muitas são as pessoas que implementam, definem a sua vida, o seu foco por emoção. Muitos são os casos que também não sucedem, não são casos de sucesso, porque não foi algo feito de acordo com os seus ideais, mas sim foi emoção do momento. Eu vi todo mundo a fazer, fui fazer também. Já que agora todo mundo investe, vou investir também. Não há uma técnica, nem uma estratégia, nem um plano traçado à volta disso. Então, nesta componente é preciso que o indivíduo seja emocionalmente forte, não é? Para deixar que o seu cérebro, não é? O seu cérebro faça o seu exercício de filtrar o que é emoção e o que é aplicável. E é o tal exercício da inteligência emocional. É nós sabermos nos conter no momento correto, sabermos refletir à volta dos assuntos, mas isto é algo que se desenvolve. Não é que é preciso ter características específicas para ter inteligência emocional, não. É que nem o treino. Nós temos que treinar a nós próprios para começarmos a controlar as nossas emoções e os nossos pensamentos. Como é que se treina a inteligência emocional? É engraçado como exercícios de reflexão. Começarmos a refletir mais antes de agir. Começarmos a analisar mais as nossas atitudes antes de as pormos em prática. Analisando sempre os prós e os contras. Que é como tudo na vida, não é? Os prós e os contras. Eu estou aqui, por exemplo, a conversar com o António, mas pensando antes se o que eu vou dizer fere suscetibilidades ou não. Isto é um exercício de inteligência emocional. É eu começar, porque eu posso estar aqui com muita vontade de dizer muita coisa, não é? Mas que não se enquadre, por exemplo, para a nossa conversa, mas é um desabafo, a tal questão do desabafo, que eu acho que o desabafo é perigoso, porque o desabafo é ter o coração na boca, não é? É pensar mesmo com a boca, é falar para depois raciocinar a respeito. E a inteligência emocional é o inverso, é raciocinar para depois falar. Mas nem todo mundo, principalmente os indivíduos que são emotivos, nem todo mundo consegue fazer este exercício de forma nata. É preciso começar a treinar este primeiro penso, depois falo. Primeiro penso, depois implemento. Primeiro desenho, analiso os prós e os contras, viabilidade ou não, depois é que vou implementar. Portanto, tudo isto, não só no mundo do empreendedorismo, como no nosso dia a dia, é muito importante a inteligência emocional para todos os indivíduos, principalmente aqueles que têm foco e um objetivo, para onde querem seguir, não é?
É preciso começar a desenvolver isso e nem é nada do outro mundo. Como pude ver pela minha explicação, não é nada do outro mundo. É pura e simplesmente estarmos a buscar um pouco de maturidade no próprio indivíduo e que este indivíduo possa ter algum controle sobre as suas emoções para não cometer erros graves. Embora todos nós estamos suscetíveis de cometer erros, só não comete erros quem não faz absolutamente nada, mas quem faz alguma coisa sempre está suscetível de cometer erros e aprender com esses erros. Eu costumo dizer assim, erra. Num dos meus vídeos, por acaso, no meu canal de YouTube, eu digo exatamente isso, quando estamos a falar de inteligência emocional. Não tenha medo de errar. Erre para aprender. Certo? Mas não erre 2, 3 vezes o mesmo erro. Porque cada erro é um aprendizado, não é uma lição. Tire as ilações disso, aprenda para poder fazer diferente. Então, errar também é importante no meio do processo, não é? Que outras competências a Yolanda valoriza mais no plano pessoal, assim, a nível pessoal? Que outras competências, ou quais são as competências para além da inteligência emocional que mais valoriza para amplificar o impacto do seu trabalho, e que competências são essas que também transmite, ou treina, ou sugere às pessoas com quem lida? Comunicação. É assim, por vezes nós, na nossa jornada, falo nós no geral, não é? Eu ainda me enquadro no mundo dos jovens. Eu sou jovem e nós, os jovens, por vezes, por falta de inteligência emocional também, queremos agradar terceiros, nós formamos-nos em áreas que não percebemos o impacto delas. Eu fiz o grau de licenciatura em Ciências da Comunicação, mas não fazia uso. Digo-lhe, se me perguntar porquê que foi fazer Ciências da Comunicação, consigo-lhe ser honesta e dizer assim, um colega meu que na altura estava a fazer esse curso conversou, porque eu, quando entrei para a faculdade, na altura, na faculdade onde eu me formei, fazia-se semestre 0. Não é? Que era mesmo para aquele período para definir qual é a vertente, qual é o curso que vai seguir. E eu andava ali muito confusa. Eu estava na gestão e encontrei lá um colega do ensino secundário e numa conversa de intervalo é que ele disse-me, mas tu estás a fazer gestão porquê? E eu, não, porque tem ali a matemática e contas e tem a ver com empresas, pronto. Sempre houve lá o beijinho do olhar a isso, não por mérito meu, mas porque tenho referência. A minha mãe também é empreendedora, é empresária. Então, olhando a minha referência, não, eu vou fazer gestão, porque depois lá à frente, quem sabe, vou ter um negócio e tal. E esse colega disse, sabe, pelo tempo que eu te conheço, acho que tu devias fazer Ciências da Comunicação. E eu nem sabia que existia esse curso na faculdade. E ele começou a explicar-me o que é que queria dizer esse curso. No fim, eu fui perceber que Ciências da Comunicação é uma área, um indivíduo, um comunicólogo, é um indivíduo que dentro de uma empresa pode se enquadrar em qualquer um dos departamentos, porque é uma peça-chave. A comunicação é importante dentro de uma instituição. Tem um papel-chave para o sucesso desse projeto. E porquê que eu estou a trazer este assunto da comunicação? Porque é uma das competências que eu acho e considero que é preciso desenvolver e muito. Se for reparar, muitas das guerras, muitos dos mal-entendidos, muitos dos cenários negativos, eles surgem de uma comunicação deficiente. E saber comunicar é uma competência e é uma arte importante, porque é comunicando que nós conseguimos chegar onde nós queremos ir, não é? Nós temos um foco, temos um objetivo, mas se nós não comunicarmos com as pessoas certas, não soubermos comunicar o que nos propomos a fazer, acaba por acontecer é que somos mal interpretados. Temos que conseguir nos explicar, temos que conseguir nos apresentar, temos que conseguir transmitir os nossos ideais e temos que conseguir, a partir da própria comunicação, fazer chegar
informação, conhecimento aos demais para desenvolver a terceiros. A importância disso para a sociedade, em algum momento falamos do aspecto social, é que nós temos que ser capazes de fazer para nós, nos autoliderar, mas depois ajudar os demais a saberem fazer, porque não quer dizer que eles não saibam, muito provavelmente eles não tenham a técnica certa, ou não tenham o conhecimento, ou não tenham a experiência. Quem já tem, com esta habilidade da comunicação, consegue passar este conhecimento para quem não tem, e nós vamos contribuindo positivamente para o mundo social à nossa volta, porque nós estamos inseridos nesse mundo. Muitos são os que dizem: é preciso melhorar a nossa sociedade. E sempre que eu ouço isso, eu pergunto: e o que é que você está a fazer já para melhorar esta sociedade? Porque atribuir a responsabilidade de melhorar a sociedade ao trem é mais fácil, mas todos nós temos um papel dentro deste processo de melhorar a sociedade. Então, a questão que vem é mesmo esta: o que é que você como indivíduo já está a fazer para esse propósito de melhorarmos a nossa sociedade? Então, comunicação para mim é uma peça muito chave em termos de competência que um indivíduo tem que desenvolver. As outras eu acho que tem mais a ver com habilidades, porque as habilidades elas diferem um pouco dependendo da área para onde o indivíduo quer se inserir, não é? Eu não comecei o meu trajeto todo pensando que hoje eu estaria aqui voltada para este propósito de poder empoderar outras mulheres. Eu fiz um trajeto a contar empoderar a mim mesma. Mas depois, a dado momento, surge-me este propósito. E vou-lhe ser honesta, não é que eu dormi uma noite e no dia seguinte acordei e disse: não, agora vou ajudar a empoderar outras mulheres. Não foi. Por incrível que pareça, as pessoas não falam muito isso. Eu também não falo muito isso porque não acho que é motivo de propaganda. Mas a minha espiritualidade é uma das coisas que eu prezo muito. E nos momentos mais difíceis da minha trajetória, da minha jornada de vida, assim como de trabalho, sempre me apareceu um foco de que é preciso ensinar outra mulher. Preciso ensinar outra mulher. Sempre me foi aparecendo. Normalmente o nosso propósito de vida, ele vai nos aparecendo de forma recorrente. Nós é que não temos inteligência e discernimento suficiente para perceber que já nos está a ser mostrado qual é o nosso propósito. E no meu caso foi aparecendo, mas no momento crucial mesmo, em que eu... Como é que eu vou lhe dizer isto? Eu virei de tanto querer desenvolver as minhas aptidões e transformar-me na tal mulher empresária, eu puxei-me ao extremo, não é? Porque tinha um conceito, que é o que estava a dizer. Talvez se eu tivesse aprendido com pessoas que me passassem, comunicassem-me que os líderes não são máquinas, eu não teria chegado ao ponto em que eu cheguei. Eu trabalhei com um conceito de líder máquina, em que saúde é um último lugar, primeiro metas, objetivos, trabalho. Então puxei ao extremo o meu organismo, em que acabei tendo um esgotamento cerebral. Nessa altura foi-me proibida, sendo eu uma pessoa doente de trabalho, fui 100% proibida de trabalhar. Isso é um choque muito grande, é uma mudança muito brusca para quem vive disso, e chegar a alguém e dizer: a partir de hoje não vai poder mais ser assim. E naquele momento havia alguma lição a tirar, não é? Porque é o extremo do extremo. Qual é esta lição a tirar? Pronto. Comecei a analisar, não por conta própria, porque na altura estava a ser acompanhada com pessoal médico. Ao longo deste percurso da minha cura, foi onde eu comecei a analisar que o que eu fiz, muitas mulheres fazem.
não só no mundo dos negócios, vamos, mesmo no mundo social, em casa. Se formos buscar a título de exemplo, numa casa a mulher é sempre a última a ir descansar. Não sei se já se apercebeu disso. Todos os detalhes ela tem que tomar conta, tem que arrumar, tem que ver se os miúdos já estão prontos, tem que ver se as mochilas o dia seguinte. É muito no extremo, é sempre a puxar, é sempre no limite e com muito detalhe. O fator o indivíduo ser detalhista ou perfeccionista, vamos assim dizer, faz com que ele vá sempre ao extremo. Ele exige muito dele mesmo. Analisando a isso, foi quando eu disse, bem, está aqui claro o motivo pelo qual eu cheguei ao extremo. Já venho com esta característica feminina, peguei nela, coloquei na componente do trabalho e chegamos a este extremo. Bem, por que não alertar as outras mulheres deste perigo? Começa assim a surgir esta tal questão de por que empoderar mulheres, por que ir para as mulheres. Mas repare que é num momento crucial, estou a aprender com um erro, não é? E deste erro está a surgir um novo foco para seguir uma nova vertente. Mas, sim, o que é que eu tenho para ensinar? Olhando bem, tenho a minha trajetória, vou contar a minha história. Será que contar a minha história para motivar é o suficiente? Hoje em dia, há muitos programas, há muitos eventos motivacionais para as mulheres. Há muitos programas, há muitos eventos para enaltecer feitos de mulheres que sucederam, mas há poucos para ensinar as mulheres a jornada. Cada mulher descobre ou materializa a sua jornada sozinha. E não há aqui partilha de conhecimento sobre este assunto. E foi aí onde comecei a analisar, bem, não posso trabalhar. A dado momento, a única coisa que me foi liberada, mesmo para ajudar a exercitar o cérebro, foi a leitura. Começo a ler mais sobre o assunto. Tempos depois, eu questionei se poderia estudar. Disseram que sim, desde que não seja, por exemplo, ir fazer uma nova licenciatura ou um outro mestrado, porque pronto, depois em licenciatura fiz uma coisa, em mestrado fiz outra. Disseram, desde que não seja para ir fazer uma nova licenciatura ou um outro mestrado, sim, mas busca algo que está ligado a alguma coisa que lhe dá prazer. Pronto, veio a questão, o que me dá prazer? É mesmo isto, é ensinar a outra mulher a não cometer os mesmos erros. Então, vamos nesta vertente, vamos atrás da técnica. E foi assim como eu fui atrás do coaching. Pronto. Como é que se trabalha com desenvolvimento humano? Porque a componente da comunicação já tenho, de formação, mas agora não é só comunicar. É preciso saber o que comunicar, como comunicar e para que propósito. E foi assim como eu fui atrás do coaching. Pronto. Comecei por maravilhar-me com o coaching de vida. Respeito muito quem o faz, porque é um universo. é muita coisa. Vida, pronto. Já o termo em si diz vida, envolve muitas questões familiares, o dia a dia, socialização, é muita coisa. Mas maravilhei-me, mas ainda não me sentia satisfeita porque não estava a ir de encontro com o meu propósito. Foi quando, numa fase seguinte, já no nível a seguir, de especialização, surgiu a possibilidade de olhar para o coaching de carreira e executivo. Só, olha, agora é que estou a ir mesmo para a minha praia, vamos assim dizer. Vou unir a minha jornada, não é? Com o fator técnicas e especificar para mulheres. Foi quando fui fazer a especialização em carreira e executivo. Ainda nesta senda de carreira e executivo, como sabe, sendo coach, nós começamos por atendimento 1 a 1
Mas o meu objetivo é no plural, mulheres. Pronto. Aí foi onde investi mais um pouco e fui para o Master, porque o Master envolve a questão de grupos e desenhar as suas próprias ferramentas. Então, eu não trabalho com ferramentas de alguém. Eu trabalho com as minhas ferramentas mediante os livros que eu li, mediante as técnicas que eu experimentei e que funcionaram. Também existiram técnicas que não funcionaram, isso é facto. Ninguém aqui faz milagres. Também existiram técnicas que não funcionaram. Dessas já aprendi o que é que fiz de errado para poder colocar nas técnicas corretas. E este tem sido o tal meu exercício. Qual é o diferencial da metodologia, do framework próprio da Yolanda Fumano nas técnicas de coaching? Ok. Nas minhas técnicas de coaching e mentoria e tudo o resto, o meu diferencial é tudo desenhado e voltado para resultados. Porque, vou dar um exemplo. Existem coaches de vida, você tem que melhorar e tal, e pronto. Eu faço, quando digo faço, entre aspas, como coach, a minha parte, que é encaminhar a pessoa, mas depois os resultados estão sob responsabilidade da própria pessoa. Nas minhas ferramentas, nas minhas técnicas, já está lá colocada a vertente de nós vermos os resultados ao longo do percurso. E é com base nos resultados que a pessoa se sente motivada a continuar. E não nas minhas palavras. Mas é com base nos seus próprios resultados. É sempre respeitando os limites do próprio coach. Não vamos chegar lá e dizer, olha, porque assim, mentoria é diferente de coaching, sabe melhor do que eu isso. E muita gente faz mentoria, diz que é coaching, outros fazem coaching, mas com uma ligeira componente de mentoria lá dentro. Não, o coaching não é sobre o coachee. Desculpa, o coaching não é sobre o coach, que estou lá, eu, como figura. Não, eu estou ali apenas como instrumento. O coaching é sobre o coachee. Então é ele que define os seus limites, é ele que define as suas metas. Eu só estou para ajudar a encaminhar o processo. É ele que identifica as suas vitórias e eu tenho que recordar que as vitórias são para ser comemoradas. Normalmente, comemorando as suas vitórias, ele começa a querer vitórias maiores e começa a ver os seus resultados. A dado momento, fica claro para o coach e para o coach que você já não precisa do coach. Qual é a ambição da Yolanda em dedicar a sua vida, definindo como propósito desenvolver, formar, empoderar, capacitar mulheres? Qual é a ambição? Qual é o grande impacto, a grande busca, propósito, para além desse, em termos de impacto, resultado para frente? O que a Yolanda espera como resultado esperado, este movimento todo? Agora eu vou lhe dizer uma outra coisa que não disse até aqui. Eu consegui constatar um diferencial entre a mulher africana e a mulher europeia, a mulher asiática. Dependendo do local ou da localização geográfica, da cultura e da economia, elas têm oportunidades diferentes. Mas se elas tiverem possibilidade de intercâmbio entre si, muito provavelmente conseguem partilhar uma com a outra as estratégias para serem implementadas em locais totalmente geograficamente diferentes, em realidades diferentes, poder se melhorar onde está-se a fazer de forma ainda rudimentar. E este é que é o meu foco, é
olhar para as mulheres africanas, porque eu não estou a falar só de mulheres moçambicanas, olhar para as mulheres africanas e poder vê-las fazer, materializar coisas tal como materializam as mulheres europeias, as mulheres americanas. Nós temos alguns exemplos. Temos o exemplo da Oprah, por exemplo, a Oprah Winfrey. A Oprah tem um histórico de vida não muito diferente das mulheres africanas. Ela sofreu quando pequena, mas não fez disso um entrave na vida dela. Hoje transformou-se na grande mulher que é, para além de ser uma mulher reconhecida, mas é uma mulher que, para além de ter feito e ter para si, ela também faz para os outros. Eu entendo que, no conceito de mulher que me foi ensinado, a mulher, muitas das coisas que faz, elas não são para si, são para os que estão ao seu redor. Vamos, é para a sua família, para o marido, para os filhos, ao redor. E se estas mulheres implementarem projetos reconhecidos, grandes, vamos lá, com grandeza, tal, automaticamente elas vão melhorar a sociedade que está à sua volta. Logo, estou a fazer o meu papel, elas estão a fazer o papel delas em melhorar a sociedade, em melhorar a economia do país em si. Porque não podemos sentar toda hora e ficar a dizer a economia do país precisa melhorar, o governo precisa fazer. E nós? O que é que nós estamos a fazer? Então, como as mulheres já têm esta característica do cuidado, elas não só cuidam de si, mas cuidam dos que estão à sua volta, automaticamente, se estas mulheres africanas começam a desenvolver técnicas, projetos grandiosos, automaticamente elas vão ajudar as sociedades à volta dos seus projetos, vão produzir mais emprego para outras mulheres e outros homens, vão ajudar outras famílias, vão ajudar a educar outras crianças que, por sua vez, vão olhar para elas como espelho, e já estamos a fazer o nosso papel de melhorar a sociedade e não esperarmos que alguém o faça. Estamos a fazer a nossa pequena parte, não é? Então, este aqui é o conceito, é poder fazer a minha pequena parte para contribuir no melhoramento desta sociedade. Okay. Qual é a importância que a Yolanda atribui para a espiritualidade, de forma a que esta lhe dê mais autonomia e para ser uma co-criadora da realidade que está aqui a movimentar no exercício da sua liderança? Exato. Eu respeito muito as crenças de cada indivíduo. Tanto se for ver, eu não falei de religião, eu falei de espiritualidade. Certo? Para uns é Deus, para outros é Alá, para outros é Buda, para outros... Pronto. Mas todos nós temos consciência de que existe uma força superior, tal, que move este universo. E é lá onde nós vamos buscar a força, não é? Replicando algo que nos trouxe ao mundo. Porque nós não aparecemos do nada, mediante o histórico à volta desta tal força maior. Foi ela que nos colocou cá, mas colocou-nos usando uma certa lógica, uma lógica de ampliação, ou a convivência entre os indivíduos, ajuda mútua e tudo isto. E buscando forças neste assunto, nós provavelmente estaremos a replicar, a servir de instrumento para dar continuidade a esta obra. Então, muitas coisas digo, eu pessoalmente, falo de mim, olho para tal figura como Deus, certo? Não estarei aqui a dizer-lhe que não, é a religião X, não é isso. Eu também professo uma religião, mas eu olho para a minha espiritualidade olhando a uma tal figura que é Deus. Então, analisando o processo todo feito, ele precisa de instrumentos, porque é um tal ser que não está aqui fisicamente, mas precisa de indivíduos que usará como seu instrumento para realizar a sua obra. Me predisponho a isso na medida das minhas capacidades e daquelas que eu me proponho a desenvolver para esta finalidade. Por isso é que a espiritualidade, para mim, dentro deste processo, vale muito, porque é ela que me guia. Tenho conhecimento, sim, sobre determinada área. Busco conhecimento, sim, mas com um propósito.
certo? E é esse propósito, é olhando, servir de instrumento desta força maior para ajudar o universo a melhorar. Na minha proporção. Claramente, não poderei fazer tudo, não sou eu que vou mudar a história do mundo. Não, mas aquela proporção que acredito eu que foi destinada a mim, o máximo farei para que ela se possa materializar e possa impactar positivamente na vida de mulheres, sociedades e tudo à volta, porque falamos de mulheres. Eu especificamente escolhi o nicho mulher, porque eu acho que a mulher abarca muito mais coisas na sociedade do que ela própria. Uma mulher está inserida em vários meios sociais, é mãe, é esposa, é tia, é avó, é filha. Automaticamente os pais serão afetados, os filhos serão afetados, o marido, a volta será... É o caminho que acredito que consegue alcançar mais áreas da sociedade e mais indivíduos na sociedade. Muito bem. Para terminar, se for oportuno, li alguns no seu perfil que está a escrever o seu livro aí, sim. Sim. O que é que quer... ou melhor, como é que está a ser essa experiência de escrever um livro? Muitas pessoas dizem, perguntam, é uma das primeiras perguntas, naturalmente vão fazê-la. Como é que se inspira, como é que se prepara, como é que escreve, como é que primeiro surgiu vamos lá, como é que surgiu este desafio, assim, e depois como é que convenceu-se a si própria de que era chegada à altura? Que era chegada à altura. Bem, aí não foi só mérito meu, não é? Não posso dizer isso. Foi muito mérito de quem, para além de ter me conhecido, acreditou no meu potencial e apreciou a minha história, a minha trajetória. Né? E em algumas conversas tidas com meu marido, ele sempre dizia para mim: por que tu não escreves isso a algures? E eu, escrever? Não. Anota! Talvez possa servir. E nessa altura eu ainda nem tinha este propósito de pegar no coaching, trabalhar com mulheres, nada disso. É só para ficar um registro. É que é tanta coisa que já fizeste. Se fosse para conversar aqui, assim, tenho meramente 40 anos. Mas nestes 40 anos, eu acho que foram 40 anos muito intensos, porque fiz muitas coisas. E era isto. Em 40 anos fizeste tanta coisa, por que não escreves algumas? São coisas interessantes de se ouvir, alguma outra mulher poderia gostar de ouvir e tal. E a conversar, por exemplo, com uma e outra mulher que já teve a chance de conviver comigo. Houve uma e outra que disse: sabes, a tua história é interessante, se as outras pessoas soubessem, talvez poderia surtir um impacto naquela pessoa e tal. Pronto, eu fui ouvindo isso durante algum tempo, mas honestamente não levei muito assim como um objetivo. Mas quando entrei para este mundo do coaching, comecei a perceber a importância disso. Porque uma coisa é direcionar o indivíduo, mas depois deixar legado, deixar algo em comum. Estamos a falar de coisas que já aconteceram, estão aqui, alguém fez. Pronto, foi aí onde eu disse: bem, vamos lá começar a escrever qualquer coisa. E foi exatamente naquele período, vamos chamar período sabático, forçoso, em que eu tive que deixar de trabalhar para cuidar da saúde. Pronto, ficar para uma pessoa que trabalhava 48, 72 horas seguidas, sob efeito de energéticos e não sei o que, para bater objetivos, ter que ficar sem fazer nada, é complicado. Então aproveitava os tempos livres e pronto. Ia recontando também, fazendo um exercício pedido pelos próprios médicos, porque já estava naquela fase de esquecimento. Havia coisas que eu já não me recordava, porque o cérebro já não estava a aceitar ir buscar o antigo, e era preciso começar a fazer um exercício de aquilo que recordar anota, Só que eu resolvi anotar mais esta questão da jornada como empresária do que história de vida, mas ela não está
vou dizer, esquecida. Por quê? Porque eu associo muito todos os cenários que me aconteceram na vida, que me forçaram a ter que abraçar cada vez mais o empreendedorismo. Então, é uma associação aqui de vida e jornada empreendedora. É motivacional. Este aqui é o conceito, é contando a minha história, como é que eu consegui, o que é que eu fiz, onde é que fui buscar forças para ultrapassar um problema deste tamanho ou aquele. Alguns eu relato no próprio livro. E é direcionado a mulheres, mas também a homens que acharem que seria interessante lerem. Mas é mesmo assim, direcionado a mulheres que queiram empreender. Tanto que o título dele e tudo já está mesmo numa fase de final. Ainda este ano ele estará disposto. Já tínhamos uma data, mas depois resolvi mudar para uma outra data que tenha muito a ver comigo. E acredito que ele já está na fase mesmo finalíssima para sair, e acredito que muitas mulheres que talvez não acreditem no seu potencial passem a acreditar e comecem a perceber que é possível fazer algo. Não é? Não fazer exatamente o que eu fiz, também não fiz mais do que ninguém, fiz o que me cabia a mim fazer. Há pessoas que fizeram coisas muito maiores, mas existem mulheres que ainda estão muito travadas pela crença limitante de que eu não serei capaz. Por quê? Por causa dos problemas que enfrenta, por ser mulher, por ser africana, e os outros fatores. E são estes os problemas que eu coloco lá, que eu também passei por eles, porque também sou mulher, sou africana, mas no entanto resolvi correr atrás de um foco e um objetivo. E felizmente tenho conseguido, não é? Não vou dizer que consegui porque ainda não acabei. Só talvez quando já não cá estiver em vida, quer dizer consegui. Porque enquanto cá estiver, sempre haverá um outro foco, um foco maior para conseguir fazer a tal diferença. Muito bem. Onde é que e como é que nós podemos conhecer mais sobre o trabalho da Yolanda Fumane, que não se dissocia muito da sua própria experiência de vida? Exploramos muito mais liderança, mas há muita bagagem, há muito mais por saber sobre a Yolanda a nível empresarial, a nível de mentoria. Quais são os sítios que nós podemos saber mais sobre si? Para saber mais sobre mim, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, com Yolanda Fumane, mesmo Yolanda YU, que o mais comum é YO ou IO, no meu caso é YU, Yolanda Fumane. Estou no Instagram, estou no LinkedIn, estou no Facebook, mas não muito ativa, com uma página também com o mesmo nome, e estou no YouTube, com um canal do YouTube que é Yolanda Fumane. No canal do YouTube é onde pode ser um pouco mais exaustiva esta parte, esta componente que nós conversamos aqui. Como empresária, fica complicado porque tenho diferentes projetos e a marca são os próprios projetos e não eu. Por isso prefiro fincar mais o fator eu, que me transformei numa marca, não é? Para esta finalidade de empoderar outras mulheres. Mas como empresária, eu acredito que muitas pessoas já têm passado na cidade, já tiveram oportunidade de estar dentro de algum empreendimento meu e não saberem sequer que é um empreendimento meu. Mas lá dentro, para quem estiver, por exemplo, dentro das minhas mentorias ou do coaching ou de qualquer outra atividade que eu estiver a desenvolver, vai ser mais fácil saber, não é? Quais são os projetos, para poderem perceber quais foram as técnicas que eu usei para conseguir atingir os objetivos e chegar ao patamar em que eu me encontro neste momento. Não posso dizer que cheguei, como lhe disse, ainda não terminei, ainda estou numa jornada, ainda tenho sonhos maiores e ainda estou nisso. No entanto, não mencionei anteriormente, mas
estou na fase de registro de uma metodologia própria de empreendimento, direcionado mesmo para mulheres. E que, se tudo correr bem, será lançada ainda este ano esta metodologia registada própria de empreendimento para aquelas mulheres que querem começar a empreender, mas ainda se sentem assim meio perdidas, sem saber por onde começar, como é que será esse mundo, se eu vou conseguir, se não vou conseguir, como é que vou conciliar a minha vida social com o negócio que eu quero ir, qual será, está alinhado ao meu propósito ou não. Então, é tudo isso que aborda esta minha metodologia desenhada. Não é a metodologia que eu usei, mas é a metodologia que eu desenhei. Por que digo que não é a metodologia que eu usei? Porque a que eu usei, eu falhei em determinadas partes. E nesta desenhada, eu já cautelo todos aqueles erros que eu cometi para transformados em aprendizado, para que elas não cometam os mesmos erros e possam ter inteligência emocional o suficiente para não cometer os mesmos erros, as mesmas pegadas que eu tive para poder aprender, como se diz. Eu paguei para aprender, não é? Paguei com a vida para aprender. Elas, pronto, não precisam fazer isso. Inteligente é quem aprende com os seus próprios erros. Sábio é quem aprende com os erros dos outros. Muito bem. Yolanda Hoffmann, muito obrigado por esse tempo e espaço que se deu-nos em partilhar a sua rica trajetória de liderança e de impacto. Estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sendi _ oficial, na nossa página YouTube, Antônio Sendi _ LDA, e no nosso aplicativo Eloweb. Um abraço de luz e até breve.